E para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando o Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo de número 38. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Lucas então continua aqui no seu relato, mostrando que Jesus tinha uma missão que ele já havia anunciado, de que ele precisava ir por outras vilas, outras cidades. Ele precisava ir por toda a região de Israel, todo o território de Israel. E ele precisava curar pessoas, precisava ter encontros individuais em cada cidade onde houvesse um problema. Alguém possesso por demônios, alguém com uma enfermidade incurável, até mesmo ressuscitar os mortos. Precisava curar, libertar, ressuscitar os mortos e anunciar o evangelho do reino para os pobres. Então, há um grupo específico. Ele escolheu os apóstolos, que seriam o primeiro alvo dessa pregação do evangelho, deste ensino, os apóstolos, porque posteriormente esses apóstolos estariam em Jerusalém no batismo com o Espírito Santo, porque de Jerusalém sairá a lei e a palavra do Senhor sairá do monte Sião. Então, com essa profecia, Jesus já estava dizendo que iria a Jerusalém, seria morto, crucificado, mas ressuscitaria, subiria aos céus e os apóstolos ficariam em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, fossem batizados com o Espírito Santo. Então eram esses apóstolos e até esses discípulos mais próximos que deveriam continuar ouvindo as parábolas, ouvindo os ensinos, entendendo, porque depois, com o batismo com o Espírito Santo, eles é que levariam a pregação do Evangelho a todo mundo, a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, somente após o batismo com o Espírito Santo. E para que ele continuasse por mais tempo nesse ministério de curar enfermos de cidade em cidade, vila em vila, libertar possessos como este homem gadareno, e ensinar os pobres, ensinar a multidão, o povo simples e especialmente os apóstolos e os discípulos mais próximos, ele demonstra aqui na narrativa de Lucas que Jesus não queria que fosse divulgado para outras cidades, antecipado o seu ensino, nem a sua cura, nem a libertação dos demônios, dos espíritos imundos, porque isso já criaria uma forma para que as autoridades, os donos do poder político, econômico, financeiro, militar e até religioso, começassem a perseguir Jesus e o levassem mais rapidamente à morte. Então, quanto mais ele fizesse o trabalho próximo à pessoa, ao necessitado, e não ser divulgado antecipadamente para outras pessoas em outras cidades, mais oportunidades ele teria. Era o que ele queria. Ele queria curar mais pessoas, libertar mais possessos de demônios. Ele queria ter mais oportunidade, mais tempo com os seus apóstolos para ensinar o evangelho do reino, para que eles, sendo batizados com o Espírito Santo, tivesse já um conteúdo suficiente para a pregação por todo o mundo. Então este homem, do qual haviam saído uma legião de demônios, queria seguir a Jesus. Jesus diz para ele: volta para a tua casa. Então conta quão grandes coisas te fez Deus, conta para a sua família. Então, dessa situação familiar da casa, não se poderia fugir. Jesus não diria para ele: fique em silêncio, não conte para ninguém. Não, ele autorizou, ele até solicitou que este homem testemunhasse na sua casa. E você tem uma missão, você tem uma família, você tem uma vida, Deus tem um propósito na sua vida.
Então volta para sua casa, não vai me seguir. O homem saiu apregoando por toda a cidade. Ele espalhou um pouco mais do que Jesus lhe havia indicado. Jesus havia ordenado que ele falasse apenas dentro da sua casa para os seus familiares. Mas ele saiu por toda a cidade, e da cidade alguém vai levar a outra cidade e vai antecipar a morte, a prisão, o sofrimento, a paixão de Cristo. Versículo 40. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Então, já na Galiléia, quando ele foi para Gadara, mas foi mandado pelo povo dos gadarenos para que ele voltasse para sua terra, ele voltou então para Galiléia nesse momento. A multidão já o recebeu, todos já o conheciam. Jesus já tinha um ministério antigo, como rabino, mestre em Israel, na sinagoga, trabalhava ali com eles, já havia realizado curas, havia realizado lá a ressurreição, aquele paralítico que desceu com a cama e foi curado, e pegou a sua cama e saiu andando. Então, com muitos milagres, Jesus já tinha uma grande multidão o acompanhando. Uma grande multidão já que havia presenciado o milagre, muitos que já haviam recebido o milagre, outros precisando de algum milagre na sua vida. Então, todos o estavam esperando para os milagres. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Então Jesus já está realmente próximo à sinagoga, trabalha na sinagoga. Jairo é um príncipe, ele é príncipe pelas suas ofertas, ele é príncipe pelo seu trabalho, por suas atividades de comando, direção da sinagoga. Era um dos que pagavam o salário para Jesus. Então ele já se antecipa e diz: Jesus, está acontecendo um problema, que ele relata no versículo 42, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele apertava a multidão. Então Jairo, com toda a prerrogativa de príncipe da sinagoga, vai primeiro, chega perto de Jesus, e Jesus então vai cumprir o seu ministério. Ele, quando volta a Galiléia, ali ele é rabino, ali ele trabalha, ele tem a obrigação, e sempre que ele é procurado, Lucas já descreveu isso anteriormente, nós já estudamos aqui, que ele é procurado pelas autoridades judaicas ligadas às sinagogas, porque Jesus tem um compromisso de atender ali aos pedidos da sinagoga, o ensino, as atividades, a própria visitação, como um trabalho pastoral mesmo que Jesus realizava ali na Galiléia. Então ele se dirigiu à casa de Jairo, que era o príncipe da sinagoga. No caminho, essa multidão, Lucas já descreveu que uma multidão esperava, multidão então feliz com o retorno de Jesus à Galiléia, vai andando, vai seguindo, vai acompanhando, vai observando, vai esperando ver os milagres, vai realmente seguindo a Jesus já. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada. Então aqui um caminho da fé, o caminho do milagre, mostrando ali a necessidade do milagre, porque em muitos momentos a nossa ciência não consegue resolver alguns problemas, ainda não conhece a cura de várias enfermidades e não consegue resolver alguns problemas como esse fluxo de sangue. Havia 12 anos e era conhecido, era público, que essa mulher gastou tudo com os médicos, por isso ela estava ali no meio da multidão. O quanto ela pôde, ela foi atrás dos médicos, confiando que ela pagaria e alcançaria a cura, mas ela pagou tudo e não conseguiu a cura. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Então, ela tem fé, ela não tem mais dinheiro, ela já procurou todos os médicos, já gastou tudo, não foi curada, ninguém pôde curá-la. Ela então vai atrás de Jesus, segue a multidão. Ela aparentemente não é uma mulher da multidão,
é uma mulher rica, é uma mulher separada, é uma mulher que habita no palácio. Então ela vem de uma maneira toda especial, específica, objetiva. Ela não quer ser da multidão, ela precisa ir lá receber o seu milagre. Ela tem ali uma atitude especial de uma pessoa fora do grupo que segue por curiosidade, segue por não ter outra atividade, segue por esperar que Jesus se manifeste ali como um rei e dê cargos e crie novas oportunidades para aquela multidão. Essa mulher não faz parte desse grupo de interessados. Ela precisa de uma cura específica para a sua vida. Então ela determina com fé. Veja que aqui a fé ela não escolhe, não depende de ser rico ou ser pobre, homem ou mulher. Então a fé está disponível para todos e ela teve fé e ela determinou pela fé que Jesus, sendo o Messias, o Filho de Deus Todo-Poderoso, bastaria que ela tocasse nas orlas do seu vestido para que ela fosse curada. Então ela expressou essa fé, essa confiança, ela glorificou, ela adorou ao Senhor Jesus em espírito e em verdade. Isso agrada a Deus e Jesus realmente foi tocado de uma forma especial. Então, no versículo 45, nós lemos assim: E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, Mestre, as multidões te apertam e pressionam. E dizes, quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu o poder. Então a mulher crê no poder, Jesus tem o poder e sabe, sente, ele diz que porque bem conheci que de mim saiu o poder. Esse poder só sai quando há fé. Então alguém me tocou com fé. Já Pedro e os que estavam com ele, quer dizer, os demais apóstolos, junto com Pedro e com Jesus, não tinham fé, não lembraram-se de Deus, não puseram ali a questão da ação de Deus, de uma ação diferente, uma ação extraordinária, uma ação sobrenatural. Então se esqueceram de Deus, se esqueceram do poder de Deus. Por isso Lucas destaca essa diferença entre a fé da mulher, Jesus, que sabe que dele sai poder, que tem poder, que está ali na unção do Espírito Santo. Então Deus está com ele, Deus está agindo através dele. Então há aqui esse toque da mulher em Jesus muito bem destacado. Deus está agindo, Deus está atuando, Deus está presente. E Pedro é como muitos, até hoje mesmo, que vão tratar de uma situação e têm medo e lamentam e pensam apenas de uma forma tradicional, material do mundo, sem Deus, sem milagre, sem poder, sem o Espírito Santo, sem batismo com o Espírito Santo. Às vezes lidam lá numa denominação e fazem planos e se preocupam com coisas e pensam em comprar outras coisas, em fazer outras coisas, em ter apoio de uma autoridade, de ter todo o controle humano, da sabedoria humana, esquecendo do milagre, esquecendo que Deus pode fazer coisas maiores, esquecendo até de orar, de confiar, de tocar pela fé, de levantar a mão, glorificar a Deus, adorar a Deus, falar, Deus, o Senhor pode realizar muito mais do que nós aqui planejamos. Então vai uma direção humana, terrena, caída, ressentida. Então sem poder, sem unção do Espírito Santo. É o caso de Pedro aqui, representa esses líderes de hoje que querem dirigir igrejas onde em primeiro lugar deveria estar Jesus, o poder de Deus, o batismo com o Espírito Santo, mas querem dirigir apenas com a sabedoria humana, com a ciência humana, com o entendimento humano, com os bens humanos, com as interpretações humanas, sem dar lugar ao milagre, ao poder do alto, o poder do Espírito Santo. Derramarei sobre vós poder do alto, poder do Espírito Santo, que vocês vão entender, vão praticar e vão pregar e vão ensinar, e esses sinais seguirão os que crerem.
Então Jesus está nessa visão, Jesus está nessa ação do poder de Deus. Mais uma vez, no versículo 46, e disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. Então esse poder é inerente. Se estamos com Jesus, estamos tratando do poder de Deus. Coisas maravilhosas estão para acontecer, milagres estão para acontecer. Deus vai realizar milagres, porque o poder está com Jesus. De mim sai o poder. Se tocar em Jesus, você vai sentir o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O Espírito Santo nos dá o poder. É o poder do alto. A promessa é o poder. A salvação do pecado, do mal, do diabo, do inferno, está no poder de Deus que nos dá a vitória. É o Senhor quem nos dá a vitória. Então que você também possa ser batizado com o Espírito Santo, livre de todo mal, liberto, abençoado e revestido de poder, para expulsar demônios, para curar enfermos, para ver a glória de Deus brilhando, enchendo essa terra como as águas cobrem o mar. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.